Nos tempos atuais existe uma epidemia de depressão e ansiedade que está afetando o mundo inteiro. Tem muita gente que do dia para a noite perde a vontade de viver, começa a ter crise do pânico e não sabe muito bem de onde vem esse sentimento. Para você entender um pouco isso, eu vou continuar o outro vídeo lá onde tinha eu e os Zeus, que a gente explicou lá que a nossa espécie, que ela foi dividida em outras duas subespécies. Uma descendente do grupo mais ativo e a outra descendente do grupo mais passivo. Então hoje, como especialista em origem da personalidade, eu vou falar um pouquinho do meu grupo, que é os descendentes do grupo mais ativo, ou como eu chamo eles, atitudinais. Existem algumas considerações para fazer antes de começar o vídeo. A primeira coisa é que atitudinais é só um apelido. Quando você vai nomear uma subespécie, ela tem que ser latim, que é uma língua morta. E eu não fiz isso. Deixar isso aí para outro cientista fazer. A outra coisa que você precisa entender é que o nosso cérebro não é igual ao do cachorro, que é muito pautado para adaptação, que a gente ensina e geralmente ele pega muitas características que a gente vai ensinando. O nosso cérebro ele tem uma vertente de adaptação e de superação do ambiente. Isso significa que a gente tem um efeito reverso entre adaptação e atitude. Toda vez que a gente não se adapta muito bem, o organismo ele é levado a gente tomar atitude para que a gente modifique o ambiente. Esse evento ele foi importantíssimo lá para os nossos ancestrais para definir quem se adaptava melhor e quem tomava mais atitude. E o grupo que é descendente dos mais ativos é exatamente esse grupo que já vem com uma adaptação mais prejudicada, o que força ele a tomar mais atitude no ambiente. Mas o interessante é que a gente não tem só uma adaptação, nós temos duas. Então, de acordo com o ambiente que você nasce, você adquire uma segunda adaptação. Então, mesmo dentro dos atitudinais, que é esse grupo que já é mais pautado para tomar atitude, você tem pessoas ali que vai ser mais tranquilo, que a gente fala que tem um nível menor, ou aquelas pessoas que vão ser mais tensas ou mais imperativas, que a gente fala que tem um nível maior. E a terceira consideração que a gente vai colocar é exatamente as qualidades. Como você viu no vídeo que eu fiz lá com os Zeus, as qualidades elas não dividem a gente em duas subespécies, e sim o efeito que o cérebro causa exatamente na hora de você interagir entre os grupos. Então as qualidades elas podem aparecer mais em um grupo do que no outro, tá bom? Mas não significa que elas que fazem a divisão. Entendido tudo isso, vamos lá para a gente falar um pouquinho das qualidades que podem aparecer mais nos descendentes do grupo mais ativo. Os atitudinais eles podem ser mais tensos ou mais sérios. Se você conhece uma criança desde novo e ela já não interage muito bem ou não sorri para todo mundo, muito provavelmente ela se tornou descendente desse grupo mais ativo. Já que existem muitos atitudinais que realmente não são de ficar sorrindo para todo mundo e são às vezes muito sérios. Vejam bem, isso não significa que não tem racionais que também são bem sérios, mas em seu interior, lá no fundo, os racionais tendem a ser mais tranquilos que os atitudinais. Essa seriedade dos atitudinais ela é tão marcante que ela afeta principalmente até na arte. Então quando você precisa de um vilão ou de um anti-herói, então os atitudinais geralmente nessas papéis eles acabam se destacando. Outra coisa que os descendentes do grupo mais passivo esperam dos atitudinais, logicamente, é atitude. Veja bem, desde quando é criança, o atitudinal ele já tem uma dificuldade maior de adaptação. Então é comum que os atitudinais sempre estejam constantemente tomando atitude, ainda mais dependendo do nível. Existem pessoas que é até demais, assim, ela não consegue parar, ela está sempre tomando atitude para fazer alguma coisa. E os racionais esperam isso dos atitudinais. Tanto que uma das maiores preocupações ou uma das maiores reclamações dos racionais é quando eles se relacionam entre si e eles consideram os outros parceiros às vezes muito lerdos, às vezes com falta de iniciativa, e isso acaba causando muita raiva nos racionais. Já o atitudinal, quando ele está no relacionamento com o racional, muitas vezes ele toma a frente, toma iniciativa sem que o racional precise falar muita coisa. Veja bem, não significa que os racionais não possam fazer isso, é que o atitudinal é mais constante. Tomar atitude ou ficar tomando atitude constantemente é muito mais comum para o atitudinal. E essa forma de tomar atitude, ela não afeta somente dentro de casa, ela extravasa até para a vida profissional. E isso acontece porque eles são mais rígidos, eles têm mais facilidade de falar não e muitas vezes uma facilidade de manter uma estrutura hierárquica. Eu trabalhei com uma juíza uma vez que o advogado chegou para ela e ela estava num bom dia e eles conversaram, ali eles se deram super bem. Aí no outro dia ele voltou e encontrou com ela, mas ela já era outra pessoa, ela já não estava num dia tão legal, ele tentou continuar a conversa e ela foi mais grosseira, falou, não, fala logo o que você quer. E ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Então tem muitos atitudinais que essa constância do humor, ela é muito mais marcante. Muitas vezes está num dia muito bom, mas no outro dia está muito ruim. Os racionais têm isso, mas eles têm uma constância um pouco mais fixa, quando, claro, não tem ali algum problema cerebral. Continuando, como os atitudinais não vão ganhar em seu modo geral na questão de simpatia dos racionais, os atitudinais se destacam na questão de genialidade. É muito mais fácil sair gênios do grupo dos atitudinais.
Então, quando você pega grandes cientistas, a grande maioria daqueles que se destacaram muito, geralmente são atitudinais. Einstein, Steve Jobs, Picasso, todos eles eram descendentes desse grupo mais ativo. O Einstein, por exemplo, no primeiro casamento, ele casou com uma pessoa que era do mesmo grupo que ele, atitudinal. Ao final do casamento, ele não aguentava tanto o relacionamento que ele fez uma lista para que isso evitasse dele ter contato com a ex-esposa dele. Agora vamos para os assuntos mais 18. Se você é menor de idade, pula o vídeo que isso aqui não é para você ficar ouvindo não. Sexualmente falando, os atitudinais eles podem ser mais selvagens ou ter uma característica mais predatória. Aliás, os racionais esperam isso dos atitudinais. Eu tinha um amigo racional que era muito engraçado, que ele falava: quanto mais doida a mulher, quanto ela for mais pirada da vida, mais eu gosto dela. Aliás, isso é bem interessante porque tem muito atitudinal que ele gosta exatamente dessa questão de ver essa inocência no racional, dele poder instigar isso e ter essa relação predatória com os racionais. Isso é bem interessante. Mas é claro que isso não vale para todos, né? Tem uns racionais assim que são bem sem vergonha. Amigos e amigas, agora a gente vai tirar um cochilo, né, amor? Você não quer dar pra mim, não? Tem uma frase de uma ex-BBB que é atitudinal, que ela falou há muito tempo atrás, que ela é muito característico de muita mulher atitudinal. Ela falou bem o seguinte: eu gosto que o cara tenha pegada, mas eu gosto que ele entenda que eu estou no controle. Isso daqui é muito característico da mulher atitudinal, que tem uma personalidade ali mais forte, sabe? Que ela gosta realmente de ter o controle ali da situação, por mais que ela não precise falar isso. Mas nem todas as atitudinais são assim. Eu já conheci umas que são bem passivas dentro de um relacionamento, só é mais fácil você encontrar essa questão dessa atitude, dessa relação predatória nos atitudinais. Tanto quando você fala do homem atitudinal, é mais fácil você encontrar caras que têm preferência puxar cabelo, dar tapa, às vezes até coisa mais extrema, cuspir, apertar o pescoço. Então, sim, os atitudinais podem acabar sendo mais violentos nessa questão. Aliás, em uma questão de feitiço, por exemplo, os atitudinais se sobressaem muito mais. Já vi atitudinal que tem desejos muito loucos, uns que tem feitiço por sangue. Então, assim, não que os racionais não possam ter isso, mas geralmente eles escondem muito bem esses feitiços dele, geralmente os atitudinais que são mais pra frente ali e levam essas fantasias mais adiante. Aliás, falando em nível psicológico das mulheres atitudinais e racionais, a mulher atitudinal ela apresenta uma dificuldade muito maior em questão de orgasmo. Dificilmente eu encontro uma mulher racional reclamando que tem problema de nunca ter chegado ao orgasmo. Já a mulher atitudinal tem muitas, é muita mesmo mulher atitudinal que fala que nunca chegou ao orgasmo. Acho que por isso que eu defendo também que a mulher fique com o cara racional, já que ele vai ter mais paciência e muitas vezes ele consegue derrubar o orgulho ali da mulher atitudinal com mais facilidade. Porque, por exemplo, tem mulher atitudinal que não consegue fazer determinada posição porque ela se sente humilhada. Ela não consegue chegar ao orgasmo em determinada posição porque ela se sente humilhada. Já para o homem atitudinal, é claro, é melhor ficar com a mulher racional, porque a mulher racional absorve essa realidade do cara mais facilmente, né? Então, se o cara quer fazer alguma coisa, é mais fácil ela acompanhar o cara e me sentir-se menos ofendida com isso. O engraçado de quando eu falo isso é porque muitas vezes a pessoa pode achar que são só qualidades. Falar, não, então tudo bem, se eu casei com uma pessoa do mesmo grupo, é só eu mudar a forma como eu ajo, que aí eu vou completar ela. E a resposta é, não é bem assim que funciona. Vou te dar um exemplo para que você entenda como as coisas não são bem assim. Uma mulher que é descendente do grupo mais passivo, ela pode namorar um cara que é descendente do grupo mais passivo também. E esse cara sexualmente apresentar uma brutalidade maior ali e isso de certa forma causar um certo incômodo dela. Essa mesma mulher, ela pode ficar com um cara que é descendente do grupo mais ativo, esse cara ser mais violento do que o outro e isso causar prazer nela. E isso acontece porque nós somos subespécies diferentes e o cérebro age diferente, ele interpreta a informação de forma diferente. Então, quando um racional e quando um atitudinal agem comigo, por exemplo, o meu cérebro ele não consegue, assim como o seu, ele não interpreta a informação do mesmo jeito. Em um grande resumo, a gente pode falar que os atitudinais eles lembram muito os gatos. Eles podem sim ser mais dóceis e mais amorosos, mas é normal que eles tenham uma característica ali mais selvagem ou muitas vezes mais independente e ativa. Outra comparação que dá para ser feita é que os atitudinais muitas vezes se consideram ali extraterrestres, pessoas de outro mundo que ninguém entende. Mas na verdade isso é só uma fuga da adaptação para que eles não sejam categorizados ou rotulados de alguma maneira, então eles tentam fugir desses conceitos. E agora eu fiquei todo cheio de pelo da alfa, ô senhor. Bom, acho que tá bom de falar das qualidades do meu querido grupinho, né? Então, agora a gente vai mudar lá para o início do vídeo, onde a gente falou sobre um pouco de depressão e ansiedade que está afetando o mundo inteiro. Então, quando pessoas do mesmo grupo ficam juntas, isso pode sim acabar causando depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. Vou fazer um vídeo só sobre isso.
E aí vem um grande problema. Na atualidade tem muita gente que está com o mesmo grupo. Muita. Pelo menos em todos os lugares que eu vou, pelo menos metade dos relacionamentos que eu conheço são de casais que ficaram com pessoas do mesmo grupo. E aí piora por causa da nossa situação atual. Por causa da nova era digital, a gente se isolou mais. Então, se antigamente você era obrigado a conviver com outras pessoas, isso contribuía, porque mesmo quando uma pessoa casava com o mesmo grupo, ela era obrigada a interagir com muitas pessoas na sociedade e isso ajudava ela. Mas com a nova era digital, as pessoas se isolaram mais e, consequentemente, estão ficando mais dentro do relacionamento isoladas. E aí que vem o grande problema, por causa que essas características, tanto de pessoas do mesmo grupo quanto do isolamento social por causa da nova era digital, eles estão contribuindo pesadamente para a epidemia de depressão e ansiedade que existe hoje. Eu vou te dar um exemplo que eu presenciei para que você entenda isso. Eu conheci uma mulher e um cara que eram atitudinais, eles casaram. Ela começou a ter depressão. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa bota a culpa no serviço ou na profissão, na carreira dela, fala, nossa, eu era muito feliz até começar a trabalhar aqui, até eu adquirir essa posição, até eu entrar em tal ambiente, mas ela geralmente não entra no relacionamento porque a pessoa está tratando ela bem. E isso não importa, tá? A pessoa pode estar no relacionamento, a pessoa te tratar super bem e mesmo assim, inconscientemente, o corpo está sofrendo. Entenda o seguinte do ser humano, o que você quer não é o que seu corpo aguenta. Se uma pessoa pode ter diabetes, ela quer comer doce, mas o corpo não aguenta. Ficar com o mesmo grupo é a mesma coisa. Você pode querer ficar com o mesmo grupo, tudo bem, mas tem muita gente que o corpo não aguenta, principalmente para quem é introvertido. Então vamos voltar para o caso dela. No caso, aí ela começou a ter uma depressão ali muito forte. Quando o filho nasceu, ela teve depressão pós-parto muito forte, que muito provavelmente tem a ver com a mesma subespécie, porque ao que tudo indica, você está dentro de depressão pós-parto não por causa do filho, e sim por causa de quem você está tendo filho. É uma recusa do mesmo grupo. E aí ele foi criado pelos avós e se tornou atitudinal também. Eu conheci ela quando o filho tinha voltado para casa. Ela trabalhava somente no computador, sendo que ela ficava dentro de casa com o marido e com o filho que era atitudinal. E ela era a mais frágil da relação. Nesse caso, infelizmente, ela vivia dopada, tomando remédio para sobreviver e não tinha muita alegria em viver. Mas, como eu disse, não é todo mundo. Tem gente que sim vai conseguir ter um relacionamento com o mesmo grupo. Mas tem gente que, infelizmente, o corpo não suporta, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre os nossos queridos descendentes do grupo mais passivo. Eu espero que você tenha gostado, entendido um pouco de como funciona a nossa querida espécie humana. E eu volto no próximo vídeo. Até a próxima.